Somente através de uma mente renovada, nós podemos estar prontos para receber coisas novas do nosso Deus. É sobre isso que nós vamos falar esta noite. Já há 2 mensagens no YouTube. Se você quiser ouvir e ser abençoado por essas palavras, é só entrar no canal no YouTube, Sou Atração, você já vai encontrar essas palavras lá. Nós vemos construindo pensamentos e desconstruindo outros, porque para ter uma mente renovada, você precisa se liberar. Amém? Estão entendendo? Amém? Você precisa desconstruir uma série de coisas. Esse processo de desconstrução no conhecimento, esse processo de desconstrução naquilo que era correto, daquilo que era verdade absoluta para você, ele é totalmente necessário para quem quer ter uma metanoia, o arrependimento genuíno, uma transição de pensamentos, de valores, de princípios talvez. Hoje nós vamos ver como o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos e como ele confrontou os fariseus, os escribas, com relação a um pensamento velho, com relação a um pensamento antigo. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo fez planos na virada de ano. Quem sabe ali no Réveillon você não deu 7 pulinhos, mas você fez 7 planinhos para 2017, para perder 7 quilinhos, né? Para ter 7 novos amiguinhos, para ganhar um salário 7 vezes mais. São vários planos, óbvio, cada ano que passa é uma nova fase e nós temos que fazer esses planos. Mas a nossa mente, ela precisa estar preparada para viver esses planos, para atingir esses sonhos, amém? Enquanto a nossa mente não está pronta, enquanto a nossa mente não está preparada para receber o novo, Deus não envia algo novo sobre nós. É sobre isso que nós vamos começar falando. Você está com a sua Bíblia aberta em Mateus 9? Vamos ler um versículo, que é o verso 17. Diz assim: não se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão. O vinho novo derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados. Amém? Para quem não sabe, odre é o recipiente onde se guardava vinho. E não apenas vinho, mas outros líquidos, outros alimentos. É uma bolsa de couro que o povo daquela época usava para guardar o vinho. Jesus está ensinando que não se derrama um vinho novo em odre, num recipiente antigo, num recipiente velho, porque senão o vinho novo irá destruir. O vinho novo, preste atenção, o vinho novo que se derrama sobre o odre velho, ele vai destruir o odre, ele vai destruir o recipiente, e ambos serão desperdiçados. É óbvio que Jesus estava fazendo uma clara alusão a nós, a nossa capacidade de pensar, aos nossos atributos, aos nossos valores, aos nossos princípios. Você não vai ler agora, mas se você quiser estudar a fundo, o capítulo anterior e alguns versículos antes, Jesus estava sendo confrontado pelos escribas e pelos fariseus. Ele tinha acabado de operar um milagre no sábado. Ele estava sendo confrontado não apenas por causa de ter trabalhado no sábado, mas também por uma série de milagres que faziam e causavam inveja no povo. E o povo confrontava Jesus, porque esse povo, os escribas, os fariseus, aqueles que se denominavam o dono do saber, o dono do conhecimento, aqueles que influenciavam o pensamento da sociedade na época, estes não estavam preparados para receber algo novo. Sabe por quê? Porque Deus selecionou uma geração para receber algo novo. Deus selecionou uma geração que aos olhos humanos não era a melhor. Ele selecionou pecadores, Ele selecionou publicanos, Ele selecionou homens comuns como nós, meros trabalhadores. Ele poderia ter selecionado a mais alta classe social,
em nível intelectual, financeiro, enfim. Mas Ele selecionou pessoas simples, como diz a Bíblia, pobres de espírito. Entende porque às vezes Deus revela a você um propósito tão grande e você às vezes não compreende, mas Deus, por que o Senhor me escolheu para isso? Eu sou tão simples, eu sou tão pequeno, pareço tão incapaz. Paulo nos esclarece isso, quando ele diz que o Pai escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios e inteligentes. Por isso nós estamos aqui reunidos. Sim. Por isso você foi um escolhido. Sim. Mas Deus está dizendo que até esses escolhidos precisa ter uma nova forma de pensar. Precisa estar apto para receber aquilo que é novo de Deus. Entendemos melhor isso utilizando vários exemplos bíblicos e analisando com calma as Escrituras. Você já parou para pensar, e a primeira pergunta que eu faço você refletir nessa mensagem é essa: o que impede Deus de agir na sua vida? Eu sei que existem alguns fatores que podem impedir. A falta de fé é um deles, a falta de compreensão, falta de respeito, de entender a autoridade. Existem alguns fatores, mas necessariamente esta noite Deus escolheu, trouxe você aqui para você entender que se a sua mente não estiver pronta para receber novo de Deus, Ele não pode te abençoar. E Ele não pode te abençoar não é porque Ele é ruim, não é porque Ele não gosta de você, não é porque você não é melhor do que a pessoa que está ao seu lado, não é por causa disso. Ele não te abençoa para não te arrebentar. Tem muitas pessoas que querem viver o melhor de Deus nessa terra, elas querem experimentar coisas novas na vida, mas elas não estão prontas para receber aquilo que Deus tem para dar. Então, por causa disso, nós podemos entender com mais calma o porquê que Deus ainda não cumpriu determinadas coisas em nossa vida. Por quê? Por que Deus ainda não te promoveu? Por que Deus ainda não te deu aquela esposa, aquele marido que você tanto procura? Por que você ainda não foi promovido a um líder, quem sabe um supervisor? Porque as coisas parecem que demoram na sua vida. Nós temos tendência a apontar. Nós temos tendência a dizer: é porque ele prefere o outro. É porque eu não falo tão bem. Porque eu não sou tão bonitinho. Porque eu não tenho experiência. Porque eu não sou estudado. Você gosta de dar várias desculpas, mas olhar para si e dizer: não, é porque a minha mente ainda não está pronta, é difícil fazer. É por isso que nós temos cuidado na comunidade de passar o ensino para cada pessoa de maneira adequada, para que coisas profundas não tampem as coisas rasas. Se é que você me entende. Por que nós começamos o discipulado, aquelas aulas, falando dos princípios mais básicos da fé? Salvação, senhorio, oração, quem é o Espírito Santo, fé. Começa bem light, bem devagar. Eu sei que às vezes você fica esperando, ansioso por conhecimento mais grosso. Você fica esperando para comer aquela feijoada de sábado, né? Você fica louco, que não, preciso de algo mais. Mas o básico ainda não está bem determinado na sua mente. Está entendendo por que nós temos o cuidado e ensinamos a liderança, a todos que estão aqui, que esta reunião, sábado à noite, não deve ser o primeiro contato, não deve ser a primeira reunião de quem está começando a ter uma vida com Cristo. Por quê? Nós gostamos de dar liberdade ao Espírito Santo e pegar palavras profundas. Se a pessoa está começando a caminhada com Cristo, como diz Paulo, ela tem que comer mamá espiritual. Paulo não diz isso? Pedro diz isso? Mas vocês ainda estão no leitinho espiritual, parecem crianças, bebês, porque tem gente que precisa. Se está nascendo agora na fé, precisa começar com leitinho, daqui a pouco vem uma papinha um pouco mais grossa. Está entendendo? Amém? Amém? Eu estou te dando esse exemplo para ficar claro que Deus, em toda a Bíblia, em todo ensinamento que Ele nos dá, Ele não atropela as coisas. Por mais que você se sinta capaz, por mais que você queira muito, por mais que você anseie, chore, se desespere, Deus não atropela as coisas. Ele não dá, segundo a Bíblia,
mais daquilo que você pode suportar. Não é porque Ele te ama, não é porque você está orando pouco, não é porque... Não, é simplesmente para te proteger, para você não se arrebentar. Ou seja, a renovação da mente, ela passa por um processo de questionamento das coisas básicas, dos princípios elementares. Esse é um dos primeiros confrontos que nós temos que ter. Porque os princípios elementares, para algumas pessoas pode parecer idiota, mas para outras pessoas pode fazer total diferença na crença daquilo que é e que não é. Os princípios elementares, independente do seu grau de experiência e de conhecimento com Deus, eles sustentam, eles formam os pilares da nossa fé e da nossa caminhada com Deus. Não adianta você querer ter a maior das experiências com Deus se você não consegue passar 1 hora da sua semana sós com Ele. Não adianta você orar, pedir o dom de profecia, pedir o dom de visão, de revelação, se você não consegue nem fazer um jejum semanal sequer. Estou te dando aqui exemplos tão básicos, que podem até parecer tolos, mas para algumas pessoas tem sido resposta, amém? Odres também me fala a respeito de outras áreas da minha vida. Você pode usar essa passagem para entender por que você ainda não casou, por que você ainda não encontrou a pessoa certa. Eu estou te fazendo refletir. Será que você está pronto hoje para encontrar a pessoa certa? Por que é que você ainda não foi promovido na sua empresa? Será que você está pronto hoje para assumir um cargo de liderança, de chefia, de promoção? Tem pessoas aqui que estão me ouvindo que se negligenciam a se tornar um líder de GC. Não conseguem ou não querem, não estão dispostos a liderar 10, 11, 12 pessoas e querem liderar um setor inteiro na empresa. Tem pessoas que passaram 2016 inteiro orando para que ganhasse mais. Se você não consegue administrar hoje o que você recebe, como é que você almeja um salário 7, 10, 20 vezes maior? Você acha que vai ser diferente? A Bíblia diz: sede fiel no pouco, e o muito te colocarei. Mas para o muito chegar na mão, precisa ser fiel no pouco. Sabe, são pequenas perguntas que nos fazem refletir. Será que o meu odre, você está entendendo? Será que esse recipiente aqui, que está guardando uma massa cinzenta, cefálica, será que ele está pronto para receber um vinho novo dos céus? Será que a nossa alma está pronta para se relacionar com uma pessoa nova? Será que os meus valores financeiros, administrativos estão corretos? Por isso você tem que voltar na base. Entendeu o porquê da base? Entendeu o porquê dos princípios elementares? Porquê da estrutura? Porque se as coisas não vão bem nos princípios básicos e elementares, meu irmão, certamente não vai dar certo nas coisas grandes. E aí o que acontece? Nas coisas grandes o tombo é muito maior. É ou não é? Nas coisas grandes é mais feio, é mais vergonhoso, é mais prejudicial, afeta mais pessoas o tombo de um grande gigante. Deus não quer arrebentar o seu odre. Renove o seu odre e Deus vai trazer um vinho novo. Renove a sua mente e Deus vai te trazer coisas novas, novo conhecimento, novas experiências. Amém? Eu quero comentar e falar rapidamente sobre paradigmas e dogmas. São coisas que nos impedem de ter novas experiências com Deus. São coisas que nos impedem de conhecer a Deus melhor, de ir mais profundo. Paradigma, segundo o dicionário, são padrões psicológicos, modelos ou mapas que usamos para navegar na vida. Sim, na filosofia grega o paradigma era considerado um fluxo de pensamento, pois através de vários pensamentos do mesmo assunto se conclui uma ideia, seja intelectual ou material. Ou seja, entenda o paradigma como um fluxo de pensamento. Eu preciso comentar isso para te informar que não existe, preste atenção no que eu vou dizer, não existe renovação na mente quando a sua mente está cauterizada com velhos pensamentos, com velhos paradigmas. Enquanto houver velhos paradigmas, não existe renovação mental. Paradigma é o que modela a sua maneira de ser, agir, pensar, falar, se relacionar, viver, pagar, acertar, administrar, liderar.
paradigmas, paradigmas, paradigmas. Você deseja ter uma nova mente, você é até ministrado pelo Espírito Santo a fazer determinadas coisas, mas no dia seguinte você esquece, as coisas não funcionam como deveria, porque você continua com o mesmo modelo de pensamento. Os mesmos paradigmas que te travavam há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, ano passado, continua dominando a sua forma de pensar. Eu quero explicar o que é dogma. Qual a diferença de um dogma para o paradigma? O dogma é o ponto fundamental de uma doutrina religiosa. Aqui nós estamos falando de algo que é totalmente relacionado à palavra, à Bíblia, ao ensino, à doutrina. É um ponto fundamental da doutrina religiosa, que se apresenta como algo indiscutível, inquestionável. É um preceito, é uma causa delimitada, é uma opinião estabelecida, firmada ou inquestionável. Todos nós, preste atenção, todos nós aqui temos dogmas pessoais, todos nós. O problema é quando esse dogma não é tão real. Eu vou te dar um exemplo de dogma, e você vai poder diferenciar o dogma verdadeiro do falso. Um dogma é: Jesus veio ao mundo para salvar o mundo. Amém? Esse é um dogma verdadeiro, óbvio, é lógico, é intocável, é indiscutível. Agora, quantos teoremas você tem na sua mente? Quantos princípios você tem parecidos com esse, que você acha, você pensa ser indiscutível, inquestionável? Eu sei que tem várias pessoas aqui, por isso que eu estou tirando tempo para falar sobre isso, que vieram a esse lugar, a essa comunidade já com uma experiência religiosa. Ah, mas eu já frequentei tal igreja, já fui de tal denominação, já pertencia a tal religião, eu já sei o que ele vai falar, eu conheço. Não é bem assim. Ah, eu já ouvi um vídeo semana passada com uma outra opinião. Não é bem assim. E você vem com dogmas estabelecidos. Você não se questiona: será que esse dogma realmente é verdadeiro? Ele está baseado em qual contexto bíblico? Os dogmas nos impedem de experimentar coisas mais profundas em Deus. Preste atenção. O fato do irmãozinho ao seu lado entrar naquela unção e você não sentir nada, não é porque ele está errado, é muito provavelmente porque você tem um dogma que está travando a sua mente. Não é porque Deus não quer te batizar, não é porque Deus está sendo injusto com você, não é porque você não jejuou direito, não pediu o suficiente, não. Acredite nisso. O maior obstáculo está aqui. Por isso eu faço questão de te explicar, de te dar com clareza, meu irmão, mais clareza do que o dicionário não tem. O que é um dogma, o que é um paradigma, para você se questionar e começar a preparar o seu terreno para quando a conferência chegar, o novo de Deus chegar. Pode ser que chegue hoje o novo de Deus na sua vida, amém? Pode ser que chegue hoje, se você estiver disposto a mudar isso aqui. Para concluir sobre dogmas e paradigmas, preste atenção no que eu vou dizer. Nós não podemos julgar ninguém que se bloqueia a dogmas e paradigmas, principalmente da geração anterior à nossa. Eu estou fazendo questão de mencionar isso porque tem pessoas que causam problema em casa, causam briga com o pai, com a mãe, com o tio, com o antigo pastor, com o antigo líder, porque agora que recebeu uma revelação nova, quer confrontar aquela pessoa. Está entendendo? Vou dar um exemplo bem banal, bem tolo. Alguém que se converteu, aceitou Jesus, teve encontro com Deus na caminhada, aí a família inteira era católica e, sei lá, cultuava imagens em casa, essa coisa toda. A primeira coisa que a pessoa faz é achar aqueles versículos de imagem, chegar lá e confrontar. Já viu algum exemplo assim, hã? Vários, né? A pergunta que eu te faço é muito simples: Deus mandou você fazer isso? Se Deus te mandou, irmão, Ele garante. Quando Deus manda, Ele garante. Não é porque é verdade, não é porque é claro, não. É óbvio que Deus nos recomenda renovar a mente. Para isso que estamos aqui aprendendo, que devemos renovar a mente. Mas o fato de você crer que a nossa mente tem que ser renovada não te dá direito de julgar a quem não está disposto a renovar a mente. Está entendendo? Nenhum de nós pode julgar a não ser Ele, que é o juiz de todos. A não ser que você é um João Batista, né? Agora, se você é um João Batista, tudo bem, desculpe aí, retiro o que eu disse. Se você foi gerado para confrontar a velha geração, desculpa aí.
Eu acho muito raro ter, porque a minha Bíblia diz que só teria um João Batista. E que o mesmo Espírito que estava nele voltaria no final dos tempos. Para confrontar a maneira da noiva pensar. Para Deus trazer coisas novas para nós em 2017, em qualquer área da sua vida, você precisa estar com a mente pronta para receber. Entendemos isso claramente no versículo que lemos, que nosso odre precisa estar preparado, e que Deus nos protege para não receber coisas novas. Amém? Entendi até aqui, pastor? 100%. Agora, com esse odre novo, que eu entendi, que está claro, que eu vou pedir para Deus, como deve ser o nosso comportamento? A quem se assemelha pessoas que são ou que têm odres novos? Eu preciso te dar algo concreto, palpável, factível, aplicável. Amém? Amém? Então vamos ler Mateus capítulo 18. A partir do primeiro versículo diz assim: naquele momento os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: com toda certeza vos afirmo que se não vos converterdes, se não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Amém. Preste atenção. O maior exemplo, o maior modelo que nós temos de um odre novo é uma criança. É incrível o poder da criança em assimilar, em receber novas informações. Eu sou pai e eu vejo como meu filho tem uma capacidade absurda de aprender coisas novas. E Jesus foi claro quando questionaram ele sobre o reino dos céus. As pessoas chegaram para ele: Senhor, quem vai ser maior no reino? Como faz para entrar no reino? E ele disse assim: olha, se vocês não forem como... Ele fez questão de trazer uma criança no meio da roda. Você leu o texto? Ele disse que ele não falou nada. Primeiro ele trouxe a criança até o meio da roda, que estavam os discípulos. Se vocês não se tornarem... Ele deu um exemplo, ele fez uma PNL danada ali. Ele trouxe, apontou, mostrou, falou: tá aqui, Se você não se tornar como essa criança, de forma alguma... Jesus foi claro. Ele não deu um parâmetro. Será? Talvez? Pode ser que. Ele disse: de forma alguma podereis entrar. Eles perguntaram: quem vai ser maior? E ele respondeu: de forma alguma podereis entrar. Ou seja, o maior modelo nosso é de uma criança. Agora eu te faço uma pergunta. Qual é... Nós estamos indo profundo, amém? Falando de mente, de paradigmas, de dogmas, de estereótipo. Qual é o teu conceito sobre criança? Se o seu conceito for diferente do conceito de Jesus, já era. Está entendendo? Qual é o teu conceito sobre criança? Vamos começar a desconstruir alguns pensamentos? Eu já disse, para a gente construir algo, nós precisamos desconstruir o velho pensamento. Eu já ministrei muitas vezes uma canção. Cantava assim: quero ser como criança, te amar pelo que és. Já chorou com essa canção, amor? Já? Eu já me babei quantas vezes com essa canção. Aí vinha a próxima frase: voltar à inocência, e acreditar em ti. Essa música influenciou tanto uma geração. Fala a verdade, quem já chorou, ouviu, orou com essa canção? A maioria. Essa canção influenciou tanto uma geração que nos trouxe uma forma de pensar. A canção não diz diretamente isso, mas ela diz subliminarmente, ela diz num plano B, que eu quero ser como uma criança. Qual criança? Com inocência. Voltar à inocência. Claro, né? Verdade? Voltar à inocência. Esse é o teu estereótipo de criança? Pode falar a verdade? Era o meu conceito. Jesus quer que eu seja como uma criança inocente. Quantas vezes eu já orei isso, Daiane? Quantas vezes eu já orei isso? Falei: Senhor, eu preciso ser inocente como uma criança. Me faz inocente como uma criança.
Eu vou te dizer, onde é que você leu na Bíblia que você precisa ser inocente como uma criança? O que Jesus disse uma vez claramente para os seus discípulos, ele disse assim: eu estou enviando vocês de casas em casas, e vão ter pessoas que vão vir contra vocês, e olha, o negócio é o seguinte: vocês têm que ser prudente como uma serpente. Está claro. Ele não contou uma parábola, ele deu um conselho direto. Entre ser inocente como uma criança e prudente como uma serpente, existe um certo caminho, né? Não tem uma distânciazinha? Assim como o Oriente está longe do Ocidente. É o contrário. É o antônimo. Começa a desconstruir aquilo que não é doutrinário, aquilo que não vem de Deus, aquilo que não é teológico. Começa a desconstruir, irmão. Verdade? Eu falei, mas Senhor, e todas as minhas orações por voltar inocente. Eu sei que é com boa intenção. Eu sei que o seu relacionamento para com Deus tem que ser inocente, o meu também. Mas o nosso relacionamento para com os homens tem que ser prudente, como uma serpente. Vamos ler o texto? Vem, versículo 3. Leia comigo novamente. E disse: com toda certeza vos afirmo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Agora, Jesus trouxe a criança, mostrou o exemplo, disse assim: se vocês não se tornarem como, a palavra aqui, converterdes, no seu original, ela traz o conceito de mudar completamente. Preste atenção, nós temos um conceito religioso de que as pessoas que se afastam de Deus, elas são chamadas de desviados, não é isso? Não é assim? Desviados. Qual é o seu conceito de se desviar? Eu estava indo reto aqui, mas em vez de eu passar por aqui, eu vou me desviar por aqui. Então essa pessoa deveria voltar ao caminho que ela estava seguindo. Ela pegou um desvio, mas o desvio aparentemente ele dá a mesma direção, é ou não é? Aparentemente ele vai para o mesmo lado. Mas a palavra que Jesus usa no seu contexto original, ela diz assim: se você não mudar completamente a sua direção, uau! Eu não estou pedindo para você aprumar o seu caminho mentalmente, eu estou falando, se você não mudar completamente a sua direção, não é para você dar uma ajeitadinha aqui, porque esse negócio de jeitinho brasileiro não é coisa de Deus, não. O que Deus nos ensina a mudar completamente é se arrepender dos maus caminhos e vos converterdes a um outro, único, vivo, santo caminho. Se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, aí, logo depois ele dá a dica. Glória a Deus por essa dica. Ele não diz, assim como uma criança é inocente, você precisa ser inocente. Ele não disse isso. Ele disse no versículo 4 o seguinte: se você não for humilde. Não está isso na tua Bíblia? Jesus está sendo claro, ele está falando assim: se você não for humilde como uma criança. Ele deu a maior dica possível. É claro que a gente deve analisar as características de uma criança. Se você quer realmente entrar no reino, se você quer realmente mudar a sua mentalidade, ser um odre novo, você tem que analisar as características de uma criança, sem dúvida. Mas ele deu a maior dica: humilde como uma criança. Sabe o que é humilde? Não é aquilo que jogador de futebol fala em entrevista, quando diz assim: não, onde você veio? Eu vim de uma família humilde. Não tem nada a ver. O que ele deveria dizer ali, que ele não disse, é assim: eu vim de uma família pobre, paupérrima, não tinha condição de nada. É uma palavra diferente de humilde, amém? Não vai falar a pessoa que está, minha família é humilde. Será? Só porque é pobre, só porque é assalariado, só porque não ganha quanto você acha que deveria, que poderia ganhar? São coisas diferentes. A pessoa pode ser milionária e ser uma pessoa humilde. Já parou para pensar isso? O que é realmente humilde?
é a pessoa que ela não acha que sabe de tudo. A palavra grego no original, ela traz essa conotação, esse sentido. Ela não acha que sabe de tudo. Ela não se sente maior ou melhor do que os outros. Isto é ser humilde. Eu estou te trazendo o conceito original para você entender exatamente o que Cristo gostaria que os discípulos dele direto entendessem. E se ele deu aquele recado para os discípulos dele, é porque ele certamente queria deixar um recado para o Atração neste sábado à noite. Humilde como uma criança. A criança, ela tem sempre algo para aprender com alguém. Essa capacidade de aprendizado é a maior característica da pessoa humilde. Porque ela não sente, ela não acha que ela sabe de tudo. Aliás, deixa eu abrir um pequeno parênteses. Há poucos dias atrás eu estava lendo as Escrituras e eu chorei muito. Eu parei no versículo e eu disse: Deus, parece que eu nunca li isso. Lembra das parábolas dos talentos? A um ele deu 5, a outro deu 3, a outro deu 1, lembra? No final, aquele que deu 1, ele chega diante de Deus e ele disse assim: Senhor, eu enterrei o meu talento. Por quê? Eu te conheço. Cara, você não faz ideia como eu chorei com isso. Falei: Deus, que eu nunca na minha vida, nem por um segundo, acha que eu te conheço. Bem sei que tu és um Senhor que colhe onde não semeou, que ceifas onde não plantou. Senhor duro, por isso enterrei meu talento. Servo negligente e infiel, nunca vos conheci. Por isso será lançado em trevas exteriores, o lugar onde há pranto e ranger de dentes. Quando o indivíduo acha que conhece Deus, quando o ser humano acha que conhece alguma coisa de Deus, ele está caindo exatamente no lugar onde aquele servo infiel disse conhecer a Deus. A prepotência, o orgulho, a vaidade são os maiores obstáculos que nos afastam de Deus. Deus não te chamou para ser como uma criança, para ser inocente como uma criança, não. Ele te chamou para ser uma criança, para estar disposto a aprender coisas novas, a desconstruir velhos paradigmas, formas de pensar que nunca vieram de Deus. Você pode dizer: Deus, eu bem te conheço, mas eu quero dizer, você está caindo na mesma desgraça daquele servo infiel. Não diga que conhece Deus, não. Dizer que conhece Deus é ser totalmente um odre velho, não ambientado para receber um vinho novo do céu. Achar que já conhece de tudo, que já ouviu tudo, que ninguém vai te falar nada novo daqui para aí. Achar que nem vai ter nenhum louvor excepcional que vai te tocar mais do que aquele que você já ouviu. Achar que nunca vai ter uma experiência como aquela que você teve no encontro com Deus. Achar que a sua doutrina é mais verdadeira do que se prega nesse altar, é ser um odre velho. Deus me trouxe aqui esta noite para começar confrontando o meu pensamento, e Ele quer confrontar o seu pensamento. Odres novos, você quer receber um vinho novo nesse ano? Odres novos, nova maneira de pensar, humildade, deixa de lado orgulho, deixa de lado vaidade, comece a se ajoelhar em arrependimento, dizer: Deus, eu não entendo nada, eu não conheço nada, mas a partir desse ano eu vou começar, e até o final da vida eu vou poder dizer: ah, Senhor, pela tua graça cheguei até aqui, pela tua graça o Senhor me trouxe até aqui. Ele vai poder te responder: entra no gozo do teu Senhor, entra no meu reino, servo bom, foste fiel no pouco, muito vou te colocar, um reino eu vou te dar, vem governar com o teu Senhor. Quais características na criança te chamam mais atenção? Qual é? Porque além de humildade, a criança me fala as outras coisas claramente, nitidamente. A criança nos ensina sobre sempre lidar com as pessoas em amor.
sobre ser confrontado e dar a outra face. Meu Deus. Cara, eu vivo isso com um filho com menos de 2 anos. Eu confronto ele, 30 segundos depois ele está me dando beijo e abraço. Ele chora de escorrer lá. Parece que o mundo está acabando, morrendo. 30 segundos depois ele está rindo para mim, me beijando, me abraçando. O que você aprende com uma criança? Eu aprendo, Deus, eu preciso aprender a ser confrontado. Quando meu líder der de dedo em mim e falar, você está errado, eu preciso baixar minha orelhinha, dar um sorriso, um beijo, um abraço nele, dizer eu te amo, obrigado. De tantas e tantas coisas que nós devemos aprender. E isso é um trabalho, é uma construção, não é numa noite que você vai ter tudo 100%. Nós estamos aqui lançando sementes, porque o reino de Deus é feito de sementes, amém? Agora não construa coisas erradas. Não construa conceitos que Deus não te ensinou. Não construa coisas que o homem, que a religião, que os velhacos, que os malandros criaram para manipular pensamento. Estenda a tua mente para aquilo que vem do céu, para aquilo que é Bíblia. Bíblia se resolve com Bíblia. Tenha sempre a Bíblia como sua balança. Questione. Aprenda a questionar. Agora, cultivar uma maneira errada de pensar, isso se chama odre velho. Você tem uma maneira de pensar que conflita dessa que pregamos? Pergunte, questione, se abra com o seu líder. Diz assim, líder, o negócio é o seguinte, aquilo que o pastor Tiago pregou essa noite não é bem assim não. Fala com ele. Eu tenho o maior prazer, tem pouquíssimas pessoas que me mandam mensagem questionando coisa bíblica. Você não faz ideia de como eu fico feliz com isso. Você não faz ideia, porque eu sou uma pessoa que gosto de questionamentos. Jesus era um cara que sempre lançava questionamentos. Paulo nos ensina a questionar. A Bíblia inteira só tem exemplos de questionamento. Abraão, quando foi chamado, questionou. Gideão, quando foi chamado, questionou. Davi, quando foi chamado, questionou. E você que se sente melhor que todos eles, gosta de guardar a sua verdade absoluta no seu interior. O nosso odre tem que ser novo, meu irmão. Se não vier novo, ele não vai te dar. Não é porque ele é ruim, não. É porque ele está te protegendo de arrebentar. Ele está te protegendo de estourar. Eu não disse que a música de David Keeler era heresia. Obrigado, Senhor. Para não sair aqui alguém falando que eu difamei. Não. Eu não disse que nós não devemos mais louvar e cantar com essa música. Não. Eu só disse que a conotação e o entendimento que ele deu é que devemos ser genuínos em tudo, na forma de pensar, de agir, de ser. Não é isso. Se você quer ser ingênuo, e eu quero ser ingênuo com meu papai, porque eu e ele no quarto secreto, eu quero ser um bobão. Eu quero ter sempre 1 ano de idade para dizer, Deus, deixa eu me jogar nos teus braços, deixa eu me entregar nos seus braços. Isso é uma criança faz. Eu não sei se você parou para pensar, quando você era criança, tinha 4, 5 anos de idade, você ficava preocupado quanto que ia vir de luz na tua casa? Ficava, né? Você morria de preocupação se o salário do seu papai ia pagar as contas do mês, né? Quando você tinha 4, 5 anos. Não sei se você parou para pensar, mas a criança ela não faz ideia, meu irmão, se vai ter sustento no final do mês ou se não vai. Ela simplesmente confia no seu papai.